Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, paisagens informativas. Ô Luli, às vezes eu acho que você inventa esses tipos de termos. Não é possível. O que é uma paisagem informativa? Eu sei, parece inventado mesmo. Mas, na verdade, esse termo já existe há um tempão, desde o início dos anos 1990, quando as pessoas se deram conta de que não fazia mais sentido organizar os grandes volumes de dados em bibliotecas. Porque é só você pensar no que é o acesso a uma base de dados digital. Ela é recombinável, ela é imensa. Às vezes um pequeno capítulo pode ser maior do que o livro inteiro. É só você pensar o que acontece quando você clica em um link. Então aquela metáfora de páginas e notas de rodapé estava começando a perder o sentido. Por isso, eles resolveram organizar de uma forma muito mais sensata, que é a ideia de organizar tudo como se fosse uma grande paisagem, com ruas, casas, prédios, etc., e formas de caminhar no meio delas, como bicicletas, carros e ônibus. Como assim? Isso não é muito teórico? Parece maluco, mas na verdade não. É só você se livrar um pouquinho da ideia que a gente tem de biblioteca e pensar num tema razoavelmente específico. Imagina, por exemplo, que você gosta de bossa nova e você está apresentando isso para um amigo seu que não conhece bossa nova. E daí, em vez de você e o seu amigo irem a uma videoteca, uma audioteca para ouvir música de bossa nova, vocês vão à cidade da bossa nova. E na cidade da bossa nova, seu amigo que nunca esteve lá, o que ele vai fazer? Ele vai passear num ônibus de turismo. Enquanto você, que já esteve lá, você vai na sobreloja do terceiro andar de um prédio muito específico, porque você quer ouvir uma faixa de um disco. Dessa forma, os dois lados conseguem pegar uma quantidade razoável de informação de uma forma que é tanto relevante quanto interessante para ambos. Imagino que isso seja uma boa ferramenta para facilitar o aprendizado. Sem dúvida, a ideia principal da paisagem informativa é a educação, porque daí você consegue direcionar o aprendizado. Pensa no exemplo mais clássico de professor com um problema, que é o professor de inglês no ensino médio, que ele tem alunos que falam muito bem, alunos que acham que falam, mas tem um monte de vícios, e alunos que não falam nada, todos eles na mesma classe. A hora que você distribui esse conteúdo no formato de uma paisagem, você consegue ter uma forma muito mais interessante, em que cada um pega o que lhe interessa sem incomodar os outros. Ou seja, ninguém passa a achar a coisa difícil demais ou chata por ser específica demais, nem acha a coisa genérica demais e, portanto, igualmente chata. Pode ser um belo futuro. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e diálogo, por Marília Fiorilo. A cobertura da grande mídia tenta nos persuadir de que só o Talibã é capaz de pacificar o país. Comenta a professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Nós temos falado insistentemente, desde 16 de julho, da catástrofe que seria a volta do Talibã ao poder. Os detalhes ainda estão indefinidos, mas hoje eu queria ressaltar, através de alguns conceitos da análise do discurso, o intrigante viés da cobertura midiática. Fazem um escarcéu com um certo ISIS ou ISIS-K, supostamente inimigo do Talibã e autor do ataque no aeroporto. Vale dizer que o Daesh, ou ISIS, ou ISIL, é uma dissidência não do Talibã, mas da Al-Qaeda, da qual ele foi expulso por excesso de vandalismo desorganizador há anos. O Daesh, com ou sem K, K de Khorasan, nome do califado que eles pretendem instituir à força na Ásia Central, é o mais delinquente dos grupos delinquentes. Porém, o script, o conceito de moldura cognitiva, divulgado pela maior parte da mídia, é o de que o verdadeiro perigo consiste no ISIS-K. Portanto, o Talibã seria, dos males, o menor.
Curiosamente, comentários de proveniências ideológicas opostas, como as do Pentágono e da Rand Corporation, mas também de analistas da rede Al Jazeera, coincidem ao concluir o contrário. O ataque ao aeroporto, se não foi patrocinado, foi facilitado pelo Talibã, que fechou os olhos e deu uma ajudinha para apresentar-se como a única saída pacificadora do país, como queria Trump desde as negociações de Doha. Um fato pouco divulgado que explica a aliança entre esses grupos é que uma das primeiras medidas do Talibã ao entrar em Cabul foi exatamente tirar da prisão os adeptos do ISIS-K. Tem mais sobre essa aliança dos chefes sunitas wahhabitas. O notório membro da Al-Qaeda paquistanesa Haqqani foi nomeado pelo chefe momentâneo do país, Abu Baradar, como ministro de Segurança. Portanto, a Al-Qaeda paquistanesa foi brindada com o cargo mais cobiçado atualmente. O Talibã de hoje é muito mais brutal e rico. Ganham bilhões ao ano com tráfico de ópio e extorsões e tem reservas minerais. Mas a leitura de muitos artigos e reportagens nos levam sutilmente a crer que, conforme querem Trump e Biden, aqueles sujeitos que proíbem música e educação das meninas e adoram um apedrejamento em estádio são a única esperança de pacificação, pois se transformaram em moderados seguidores do wahhabismo, como se isso não fosse uma contradição em termos. Vende-se a ideia de que o ISIS-K é inimigo e não o braço útil do Talibã. Ignoram o massacre contra as minorias não pashtun, principalmente os Hazara, que estão se convertendo em massa ao cristianismo para tentar ajuda de ONGs cristãs. A esperteza dessa versão sutil que proclama o Talibã como único pacificador possível é a sutileza em nos desviar do essencial e nos abarrotar com o uso estratégico da irrelevância. Outro conceito da análise do discurso. Isso é, exibir os horrores como entretenimento negro e frisar a lealdade e carinho das potências com os seus. Quase nos convencem a torcer para que os modernizados e condescendentes Talibã ponham logo ordem na casa, pois eles seriam a única saída contra o caos, já que não sobrou fuzileiro. Assim nos impingem, sem que notemos, um verdadeiro garrote cognitivo que subliminarmente estrangula nossa compreensão. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, como incentivar a leitura de fontes confiáveis de informação? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Recentemente li um blog chamado Cold Takes, de Holden Karnofsky, que se dedica a corrigir mitos. O título da postagem no blog é Retirando as luvas, mas mantendo as calças, fazendo alusão a uma frase de Churchill: uma mentira viaja através de meio mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. O maior objetivo do blog é estimular a leitura das fontes confiáveis de informação, ao invés de obter informações de segunda mão. Em colunas anteriores, já mencionei a importância da leitura lateral para verificar fontes de informação. É saudável ler trabalhos originais, publicados após revisão por pares. O relato resumido desses trabalhos, frequentemente, contém interpretações equivocadas.
Quando essas interpretações são repetidas muitas vezes na internet, tornam-se verdades descoladas das evidências científicas originais. Quero tratar de 2 exemplos que também ilustram as dificuldades de apreciar quantitativamente questões subjetivas, como a qualidade do trabalho de cientistas discutida em colunas recentes. O primeiro exemplo diz respeito à máxima "dinheiro não compra felicidade". A partir de um certo padrão de conforto, segundo essa máxima, um incremento de renda não traz mais incremento de felicidade. Muitos estudos foram feitos e há valores para a renda satisfatória, atribuídos por diferentes autores. Ao buscar no Google Happiness Income, aparece o valor $75 mil anuais para norte-americanos. No entanto, um estudo de 2013 de Betsy Stevenson e Justin Wolfers demonstra o contrário. Não há saturação no incremento de felicidade com o incremento de renda. Evidentemente, parte da controvérsia deriva da dificuldade em quantificar o nível de felicidade. Tipicamente, isso depende de questionários que pedem para classificar a satisfação com diferentes aspectos da vida. Evidentemente, felicidade é algo subjetivo, difícil de quantificar numa escala absoluta. Aqui surge também uma questão técnica. Muitos autores produzem gráficos lineares da felicidade, segundo as escalas definidas nos questionários, em função da renda familiar. O comportamento observado parece indicar que a felicidade para de crescer com o aumento da renda. Porém, se o mesmo gráfico apresenta a renda em escala logarítmica, o crescimento é praticamente constante com o logaritmo da renda. Isso significa que a renda tem uma importância maior para a felicidade quando ela se destina a suprir necessidades básicas, mas que não há um teto acima do qual maior renda não traria maior felicidade. Stevenson e Wolfers analisaram dados de 155 países que contêm mais de 95% da população mundial, com resultados similares em todos. Você tem outro exemplo em que as conclusões atribuídas a um trabalho vão além do que está no artigo? Sim, é famoso o efeito Dunning-Kruger, que, segundo se lê na internet, afirma que quanto menos uma pessoa conhece um assunto, mais competente ela se considera naquele assunto. Em que pesem os exemplos de autoridades do atual governo que corroboram essa máxima, a conclusão do trabalho original de Kruger e Dunning não é tão forte quanto essa. Eles fizeram uma série de testes com estudantes da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que não podem ser considerados uma população extremamente representativa. Eles testaram 3 habilidades: humor, raciocínio lógico e gramática inglesa. Em cada situação, os estudantes respondiam inicialmente o quanto se achavam competentes e em seguida respondiam testes. Então perguntavam como perceberam seu desempenho nos testes. A percepção sobre a competência e sobre o desempenho foi similar em todos os casos. Em 2 dos 4 testes, essa percepção de competência era quase independente da competência medida no teste, e todos se consideravam acima da média. Portanto, a percepção de competência é mais distante do resultado do teste para os indivíduos menos competentes. Kruger e Dunning mostraram que a percepção de incompetência pode, por outro lado, melhorar se o indivíduo se torna mais competente, após passar por treinamento no assunto. Segundo os autores, indivíduos que conhecem muito pouco sobre um assunto sequer têm a capacidade de saber o quanto desconhecem. A coluna de hoje é um exemplo do lema da Royal Society, Nullius in verba. Leiam as referências originais e tirem as próprias conclusões. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. E o professor Santiago traz, nesta edição do Ciência e Esporte, informações científicas importantes sobre o futebol para deficientes visuais, modalidade em que o Brasil também é destaque. Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, nesta coluna, vamos falar desse trabalho muito interessante publicado na revista científica Sports Biomechanics no ano de 2020. O trabalho fez uma análise cinemática tridimensional do chute de jogadores de futebol cego. Na verdade, eles também analisaram jogadores que não eram cegos, mas colocaram venda em todos os jogadores para que todos ficassem em condições sem visão. O trabalho é muito legal porque eles fazem uma análise tridimensional de um público, jogadores de futebol cego, que até então existem muito poucos estudos para
né? Até o que os autores mostram é que tem apenas um trabalho, né, publicado com uma análise cinemática tridimensional de jogadores cegos. E estamos no período dos Jogos Olímpicos. O Brasil é um destaque no futebol para pessoas que tenham deficiência visual, em todos os tipos de modalidade. Então, por isso, esse trabalho vai ser comentado aqui. O interessante dos resultados nesse estudo, que fez a análise 3D, eles fizeram um chute bem característico, que ele parte da posição parado, porque é uma situação de cobrança de falta, pênalti, então o jogador permanece parado e apenas chuta a bola. Os resultados deles mostraram que o fator cinemático ou fator biomecânico crítico para aumentar a velocidade da bola, nesse chute parado, é fazer uma rotação para trás do tronco para poder estender adequadamente a articulação do quadril do lado do chute durante esse balanço para trás da perna, do membro inferior, para assim promover uma maior velocidade de chute na bola. Além disso, eles também mostraram que uma postura estável da parte inferior do tronco, mostrado no plano frontal e na fase de balanço, faz um movimento importante para a frente do membro inferior de suporte para também aumentar a precisão do contato do pé na bola. Pode parecer complicado, mas de certa forma resumida, o que os autores querem dizer é: por mais que o chute seja parado, é importante fazer uma rotação de tronco para fazer um movimento de chute, aproveitando assim não só o balanço da perna para trás, mas sim a rotação também de tronco, que vai fazer a propulsão de quadril, e daí na fase final deixar estável o tronco para golpear a bola com melhor precisão. Então, esse é um trabalho bem legal e um dos pioneiros aí em análise cinemática 3D com jogadores cegos. E como este tipo de pesquisa pode ajudar na prática esse esporte? Do ponto de vista prático, esse trabalho ele contribui muito mais pela descrição para entender como que é o chute de um jogador cego quando ele faz esse chute da posição parada. É um chute muito executado em cobranças de pênalti, cobrança de falta, porque eles não têm a corrida de aproximação para realizar o chute por razões óbvias, né? Durante a partida isso acontece, mas de preferência para manter a precisão, ter maior potência, maior segurança no chute, caso a bola esteja parado, eles também permanecem parados porque eles não têm a informação visual para poder interceptar a bola. E aí o legal é quem trabalha com esse tipo de público, a partir de agora deve começar a prestar atenção não só no movimento realizado pelo membro inferior, pelo pé, pela perna, mas também olhar o tronco, se tem uma rotação de tronco, porque muitos acham que é aquele golpe parecido com um chute de uma tacada de sinuca, mas não, tem uma rotação, né, um swing que eles chamam, né, um back swing, que é parecido com o golpe, né, de tronco ali que um jogador de golfe faz estando parado também, mas ele utiliza o taco de golfe e não o membro inferior, que seria a perna. Mas o movimento é bem parecido, né, em movimento num plano só, mas é importante que as pessoas se atentem a essa questão da rotação do tronco no momento do chute, quando estiverem trabalhando com pessoas que tenham deficiência visual, que seja caracterizado nesse caso do futebol de cego. Um obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje a senhora vai falar sobre um assunto muito importante, o plágio. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito sério, o plágio. Você que é autor, leitor, pesquisador ou professor, você já enfrentou esta situação? Vivemos, é certo, em uma infosfera alucinante. Tenho mesmo a sensação de que não exista nenhuma palavra que nos deixe no vazio, sem uma definição ou mesmo uma simples imagem quando digitada em um site de busca. Pelo contrário, basta escrevermos uma palavra, por exemplo, plágio, e somos inundados por definições, estudos, livros, entrevistas, enfim,
um arsenal de matérias em torno desse fenômeno tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, que consiste, abro aspas, na apresentação feita por alguém, como de sua autoria própria, de trabalho, obra intelectual, etc., produzido por outrem, fecha aspas. E aqui eu cito uma definição encontrada no Google. O plágio é um problema sério enfrentado hoje em nível internacional pelas comunidades acadêmicas. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, o professor Dr. Marcelo Kokosch, autor de Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, submeteu amostras de trabalhos científicos publicados numa base de indexação na área de ciências humanas a um detector de plágio. Qual foi a sua conclusão? O resultado foi que 65% dos trabalhos publicados continham plágio, escreve o professor. Professora, mas nesse caso, cabe discutir os níveis de autocitação, cópia, referências cruzadas e omitidas em cada estudo, ou não há esta gradação dos níveis de gravidade do plágio? A questão é pertinente e eu não saberia respondê-la. Interessa observar que o assunto, como demonstra o autor do livro citado, passa pelo entendimento que as comunidades científicas têm sobre o que é o plágio. Talvez as respostas cambiantes tenham sua raiz, hoje, nas próprias mudanças das tecnologias de informação e comunicação, as quais têm provocado, por seu turno, debates importantes sobre a noção de propriedade intelectual, direito autoral, enfim, conceitos que haviam se estabilizado a partir do século XVIII, quando a figura do autor, como explica o historiador Roger Chartier, passa a ser abordada de uma perspectiva jurídica. Lembremos que a lei do copyright foi assinada em 1709 na Inglaterra, mas demorou quase 70 anos para ser implementada. E por que existiu essa resistência? Porque é preciso compreender como a sociedade interpreta esta questão. Na França das Luzes, Condorcet defendia que, em nome do progresso, as verdades úteis pertenciam a todos, ou seja, as ideias não podiam ser objeto de uma apropriação individual. Para Diderot, ao contrário, a propriedade literária era tão legítima quanto uma propriedade imobiliária. Na dúvida, o melhor é citar as fontes. A César o que é de César. A propósito, estas minhas considerações se valeram do valoroso escrito Carta sobre o Comércio do Livro, de Denis Diderot, com prefácio de Roger Chartier e tradução de Bruno Feitler. É ler para crer. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.